Não tem nenhuma vergonha na cara. Isso aí, olha só, Valéria, já tem os emocionados aqui, né? Lord Truth. Quanta hipocrisia, vamos falar a verdade. Mesmo se ganhar, não pode fazer nada. Isso se não for comprado ou ameaçado. Gente, que mundo vocês vivem? Tudo paralelo, vocês confiam que vão empichar os 11 reis. Gente, alguém aqui... 300 pessoas que já pulam na bala já, né? Assim, alguém aqui falou de impeachment? Alguém aqui falou de impeachment de algum dos 11 ministros? Alguém aqui falou do impeachment, de fazer alguma coisa contra os 11? Alguém aqui falou alguma coisa a respeito disso? Nós nem começamos o programa ainda. Entendeu? Nem começamos o programa ainda. Eu comentei ontem na minha live, Ítalo, que tirem da cabecinha de vocês esse negócio de impeachment, porque dificilmente o Rogério Marinho, que trabalhou por longa data com Michel Temer, iria mexer no peixinho de Michel Temer no STF. Tá? Vocês precisam ter isso em perspectiva, é a minha análise. Porém, ter um Rogério Marinho na presidência do Senado adianta ou barra algumas pautas que são de suma importância hoje, entendeu? Esse mal-estar que o Brasil sentiu, extremamente prejudicado pelas nossas pautas que não avançavam no Congresso, é graças à gestão do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Então, vocês precisam ter isso também em perspectiva. Ainda que ele não paute nenhum impeachment, eu não acredito, a não ser que ele escolha algum outro ministro, tá? Aí eu nem parei ainda para analisar profundamente essa possibilidade. Se ele escolher algum outro ministro lá, talvez paute sim. Mas Alexandre de Moraes, vocês podem tirar o cavalinho da chuva, gente. Podem tirar. Mas é importante o quê? Que seja uma pessoa que já se comprometeu com um monte de pautas que nós priorizamos, que nós defendemos. Então, é isso que a gente tem. A nossa consciência é essa. Esse, pelo menos, a gente pode fazer barulho, a gente vai poder cobrar, é uma oxigenação, não é mais do mesmo, pelo menos até agora, e se ele se atrever a ser o mais do mesmo, a gente tem como pressionar, entendeu? Agora, o outro... Você vai pressionar o quê? Vai dizer, pô, Pacheco, eu sabia que você ia fazer isso? Não vai lutar? Vai se esconder debaixo da cama? Pô, tá ruim demais esse negócio. Ítalo. Não, entender assim, existem... Quando a gente fala em ocupação de espaços, existem dois vetores, né? Disputa de ocupação de espaço. Existe o vetor nosso, que é não permitir... que é nós ocuparmos espaço, ou seja, botar conservadores lá para ocupar espaço, para fazer alguma coisa, etc., né? E existe o elemento negativo, né? Que é não deixar que eles ocupem o espaço. Então, assim, se falar para mim assim, vou botar um cavalo, né? Dar uma de Calígula aqui, né? Botar um cavalo como senador, esse cavalo vai ser o presidente do Senado. Vai ser melhor que o Pacheco. Pelo menos o Pacheco não vai estar lá. Entendeu? O cavalo vai ficar relinchando, vai cagar aquela merda toda, entendeu? Mas não vai fazer o que o Pacheco faz. Então, bota um cavalo na função do Pacheco. O cavalo, evidentemente, não vai passar impeachment nenhum, né? Mas, pelo menos, não vai ser o Pacheco. Nem impeachment, nem pauta nenhuma, né? Nem pauta nenhuma, entendeu? Mas pelo menos não vai fazer o que o Pacheco faz. Entendeu? Então, a lógica é essa, meu filho. A lógica é não tem muito segredo. Olha, não tem muito o que pensar, na verdade, para ser sincero com vocês. Entendeu? Eu fico abismado o nível que a gente chegou, entendeu? Quando esse tipo de pensamento simples, elementar, essencial, ele se perde da cabeça das pessoas. As pessoas não perceberam, né? Não percebem isso daí. Entendeu? É impressionante. Impressionante. Não, é impressionante mesmo, né? Mas, enfim, estamos aqui, né? O médico vem para o doente, né? Ele não vem para o saudável. Então, estamos aqui por vocês. Tá bom? A gente vai, né, trabalhar com vocês aí para a gente conseguir restaurar o senso de normalidade, né, na cabeça das pessoas, se Deus assim permitir. Tá certo? Amém. Amém. Então vamos lá, vamos falar sobre a nossa primeira pauta de hoje, que é justamente essa, né? Mas eu quero ler a matéria aqui. O Marinho seria um presidente que vai resgatar a envergadura do Senado. Parlamentar disputa o comando da casa com Rodrigo Pacheco. Rogério Marinho, candidato à presidência do Senado, prometeu resgatar o tamanho e a envergadura da casa.
Se eleito, o parlamentar prometeu defender um legado que é do povo brasileiro, que, segundo ele, começou no governo Michel Temer e continuou na gestão Jair Bolsonaro. Trata-se de um legado de transformações virtuosas na economia que permitiram ao nosso país terminar 2022 em situação invejável em relação aos outros países, observou Marinho durante um jantar em Brasília. O PL promoveu a cerimônia com a finalidade de conseguir votos para o congressista. A primeira-dama Michele Bolsonaro compareceu ao encontro. O senador constatou que boa parte desse legado está em risco. Nós precisamos fazer o contrapor e moderar a avidez, né? A contraposição, né, deve ser, né? E moderar a avidez, disse Rogério Marinho, cercado de aliados do partido. No afã de impor a sua agenda, os que estão chegando ao governo querem destruir aquilo que foi feito de forma virtuosa. Entre os avanços que podem ser revertidos pela extrema esquerda, Marinho citou as reformas trabalhistas e da Previdência, além da autonomia do Banco Central e dos marcos regulatórios como o saneamento e das rodovias. Né? Então tá aqui, olha, tá vendo? Você vê que o Rogério Marinho, no seu próprio discurso, né, ele se coloca muito mais como um zagueiro do que como um atacante. Nós vamos passar tal coisa, vamos fazer tal coisa. Não, nós vamos impedir que essa galera, vamos segurar a onda dessa galera, vamos travar, né, as pautas perniciosas aqui, as pautas iníquas. O pessoal está me corrigindo aqui, ferrovias, eu falei rodovias? Vamos fazer rodovias, desculpa, ferrovias. As pautas iníquas, né? Então você vê que é justamente isso, né, Valéria? É preciso ter também esse movimento, né? O goleiro não faz gol, né? Lógico, mas ele é necessário oposição, impedir. Exatamente. Oposição serve para isso, serve para não deixar lei ruim passar. Não é verdade? Oposição serve para isso. Exatamente. Eu acho que assim, ó, a maioria, grosso modo, vai entender se o Rogério Marinho foi bom ou não a partir do momento que, se por acaso, supostamente, o STF mandar uma ordem para o Senado e o Rogério Marinho der uma de Renan Calheiros, bater as coisas na mesa e dizer: não vou cumprir, porque Vossa Excelência está interferindo aqui. E a nossa Constituição garante a independência dos poderes. E, gente, não é necessário isso até para permear um impedimento que, se haja alguma intenção do STF em fazer isso com o Senado, não fazer. Quando a gente fala de defesa pessoal, né, do equipamento de defesa pessoal, ele serve também, não é só para porradaria, ele serve também como inibidor, ele coíbe, ele constrange, tá? Então, uma postura nas menores coisas dá o tom de como serão as grandes coisas. Geralmente é assim. Claro que pode haver uma pedrinha no meio do caminho, um escorregão, como disse ali, o chantagem ou uma negociação muito alta. Não acho que seja o caso de Rogério Marinho, porque Rogério Marinho não tem nenhum escândalo na vida dele, entendeu? Eu ainda não pesquisei se ele tem algum processo em STF, tá? Ele é advogado, né? Então, eu realmente não pesquisei. Prometo para vocês que vou fazer um levantamento a respeito disso. Mas pode acontecer uma pedrinha no meio do caminho. Porém, a reação, a postura, o caminho nas pequenas coisas, eles sedimentam uma mensagem. Aqui será diferente. Então, isso também serve para coibir, para constranger, para inibir, entendeu? Então, às vezes, mas não aconteceu nada de grandão. De repente, não aconteceu por causa da sedimentação nas pequenas ações, que versa por aí, passa pelo que o Ítalo falou agora, totalmente cheio das razão, Ítalo Lorenzon. Pautas espúrias, pautas bombas. Nós precisamos ter pessoas lá suficientes, corajosas, para dizer não. E o fato da Michele Bolsonaro ter ido, né, a esse encontro, a esse evento, me dá uma certa paz. Michele nunca colocou a mão em cuia contaminada, vocês já viram? Dá uma olhadinha no passado da mulher. Nesses últimos 4 anos, ela já fez alguma aposta que tivesse dado muito errado se voltado contra ela, tirando André Mendonça, que do futuro desse abençoado eu não sei, eu sei do presente dele.
eu oro, né? Ele, sem querer, me abençoa, porque ele me obriga a orar 10 vezes mais, para não ficar com mágoa no coração. Mas isso é um outro assunto. Em relação a Michele Bolsonaro estar apoiando abertamente o Rogério Marinho, deveria ser uma sinalização para aqueles que ainda estão neuróticos com nós temos traidores em todos os buracos. Sim, precisamos olhar, mas não podemos viver baseados só nisso. Muitas vezes eu vi conservadores serem absolutamente dizimados, por exemplo, no nosso segmento aqui do YouTube, porque falou uma coisa errada, baseado num pensamento errado, mas foi um erro específico, não foi uma caminhada. Então, eu acho que a gente pode também levar isso em consideração. Tem que ocupar espaços, tem que ter vozes nossas lá. Como que a gente vai saber se a voz é nossa de verdade ou não? Só caminhando. Tá bom, Ítalo? Perfeito, né? E tem um comentário aqui, o Johnny Patriota diz o seguinte: até parece que o crime organizado deixará alguém se eleger que não faça parte da quadrilha. Johnny, eu entendo o sentimento que por trás desse seu comentário, mas eu vou fazer só uma observação aqui. Esse tipo de comentário, né, tem uma premissa, né, que ela não pode ser aceita por nós de maneira nenhuma. Que é o seguinte, que o crime organizado, ele tem que permitir, só acontece as coisas que o crime organizado permite, entendeu? A gente tem que quebrar essa mentalidade. A gente tem que quebrar essa mentalidade. Óbvio, o crime organizado é muito poderoso. É muito poderoso. E na prática, ele pode impedir a eleição, talvez até de um presidente do Senado que ele não queira. Sim, com certeza tem esse poder. Entendeu? Mas a gente não pode basear nossas análises em cima apenas de uma suposta permissão da parte do crime organizado, sem fazer aí o contraponto. Sem fazer aí o contraponto, sem fazer aí sem trazer para a questão, sem trazer para o comentário, né, que é preciso atuar fora da permissão do crime organizado. Não podemos nos render ao crime organizado de maneira nenhuma, tá certo? A grande prova foi a eleição de Bolsonaro. Vocês acham a prova que do próprio Bolsonaro faz parte do crime organizado? Por isso que deixaram ela ser eleita? Gente, pois é. E pensamento dicotômico. Né? Se a estrutura do nosso país, a estrutura administrativa do nosso país foi cooptada e infiltrada por um monte de gente que não presta, logo todo mundo que entra não presta também? Não, pequeno gafanhoto. Pois é. Exatamente. Então, assim, eu entendo o comentário, né? Eu sei que a percepção é de que o crime organizado ele é muito poderoso, mas a gente não pode deixar isso travar o nosso pensamento, a nossa estratégia, né? Perguntando do Alan, Ítalo, como é que tá o Alan? O Alan... as coordenadas onde o Alan está? Não, o Alan tá na mesma, sinceramente. Ele tá cuidando da questão da família dele, né? Tá ainda colocando, né, material, está alimentando com material a área de cursos, a área privada dele, né? A área de assinatura dele, né? Ele ainda comenta lá, ainda coloca material lá, entendeu? Então, vale a pena, inclusive, que vocês quiserem, né, acessar lá, façam isso. Mas ele tá saindo um pouquinho da vida mais pública, assim, né? Eu percebi que ele fez esse movimento aí para poder se dedicar mais à questão da família, à questão da filhinha dele que ainda tá doente, entendeu? Então, inclusive, isso pode facilitar muito o processo, né, da ida do pessoal todo para lá. Sim, exatamente. E a gente ora todos os dias que ele consiga, realmente. Sem dúvida, sem dúvida. Um dos casamentos mais magníficos que eu conheci na vida. É impressionante. Você conhece um casamento pelo brilho do olhar da esposa. Aprendam isso, mulheres. Tá? Aprendam isso. Sem Imagina dúvida. Tudo que a Carol passou, tudo. Você olha para ela, os olhos dela parecem 2 faróis. Sabe por quê? Mesmo à distância, ele nunca deixou de ser o marido, o cabeça da Carol. Você Sem conhece dúvida. um casamento pelo brilho do olhar da esposa. Sem dúvida. O Roberto Oliveira fala assim: ela participou ao vivo, ela não está nos Estados Unidos com o Bolsonaro? Não, ela voltou para o Brasil, né? E o Bolsonaro tá nos Estados Unidos mesmo, né? Inclusive tem uma notícia aqui sobre o Bolsonaro, que é o seguinte: o Bolsonaro ele tá tentando mudar o visto dele. Aqui, ó, deixa eu botar aqui, para ter interessante comentar sobre isso, né?
Bolsonaro busca visto para ficar mais tempo nos Estados Unidos. O presidente quer permanecer no país por mais 6 meses. O ex-presidente Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos, desde o fim do ano passado, solicitou às autoridades norte-americanas um visto de turista de 6 meses. Em nota, a AG Immigration, assessoria que presta serviços jurídicos àqueles que querem renovar vistos e permanecer no país, confirmou a informação. Bolsonaro é alvo de investigações na Justiça Federal desde que deixou a presidência. Dentre elas, as supostas irregularidades durante seu governo e a acusação de insuflar os manifestantes que depredaram os prédios públicos em Brasília no início de janeiro. Em entrevista ao jornal inglês Financial Times, o advogado do ex-presidente responsável pela tramitação do pedido do novo visto disse que Bolsonaro pode demorar para voltar ao Brasil. Acho que a Flórida será seu lar temporário longe de casa, afirmou Felipe Andrade. Nesse momento, com a situação dele, acho que precisa de um pouco de estabilidade. Segundo a publicação, a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos estaria causando desconforto para o presidente Joe Biden e seus aliados. No início do mês, 41 parlamentares do Partido Democrata assinaram uma carta pedindo que o visto do ex-presidente brasileiro não fosse renovado. Abre aspas, não devemos permitir que o senhor Bolsonaro ou qualquer outro ex-funcionário brasileiro se refugie nos Estados Unidos para escapar da justiça por quaisquer crimes que possam ter cometido durante o mandato, argumentaram os parlamentares na carta. Para o advogado do ex-presidente, não há evidências que ligue Bolsonaro aos crimes relacionados às manifestações de 8 de janeiro. Se você vai expulsar alguém do país, precisa ter uma justificativa legal para isso, disse Alexandre, ao acrescentar que o ex-chefe do executivo poderá pedir a extensão do seu visto para um período superior a 6 meses. O senador Flávio Bolsonaro afirmou durante o evento de apoio ao nome do ex-ministro Rogério Marinho à presidência do Senado que não há estimativas de retorno de Bolsonaro. Pode ser amanhã, daqui a 6 meses. Ele nunca mais pode voltar. Ele não tem medo porque não tem responsabilidade pelo que aconteceu no Brasil. Né? É isso. Né? Infelizmente, né, quem não deve não teme não é mais uma frase que vale para o Brasil. A gente sabe muito bem disso. Então, né, que fique lá, na verdade. Pensamento dicotômico nesse caso, quem não deve não teme. Não mais. Então, que fique lá, entendeu? Continue falando. Se os Estados Unidos encher o saco, ele vai para a Itália. Na Itália ele tem cidadania italiana, ele é cidadão italiano, aí a conversa é outra, porque a Itália não deporta cidadãos italianos, né? Enfim, e é isso. Não tem muito segredo não, né, Valéria? Acho que talvez até... Eu queria mesmo que ele fica lá Vamos ver o que acontece aqui, vamos ver o que acontece geopoliticamente. Antes de entrarmos no ar, estava batendo um papo com o Ítalo, com os ataques que aconteceram ontem lá, né, lá naquele país dos homens que veste preto, boom, né, que não pode nem falar o nome do país aqui, senão cai live, cai tudo, esse inferno. E Israel não assumiu o ataque, mas a mídia toda já determinou que é Israel, Biden já condenou Israel, o Oriente Médio todinho já está condenando Israel. Então, geopoliticamente, a gente sabe que o globalismo, a ala globalista do mundo, está buscando uma terceira G. Eles estão buscando. É impressionante como estão fomentando essa coisa da Ucrânia com a Rússia, em vez de irem no exato alvo, não. Ficam fomentando um ano já essa porcaria, uma invasão de território de país soberano. Isso é um absurdo, entendeu? Aí fica alimentando também o inimigo por baixo dos panos, porque aqui ninguém é trouxa. Mas com a situação geopolítica do mundo, a gente fica se perguntando, né? Europa, América do Norte, se a gente fosse sair do país, né? Nós que não temos salário garantido, precisaríamos ter um ambiente mais ou menos equilibrado para recomeçar nossas vidas, não temos nenhum dinheiro garantido e tal, a gente vai precisar pelo menos de uma estabilidade financeira acima do Brasil, né? Se bem do jeito que o Brasil está caminhando, acho que até o Paquistão tem mais estabilidade financeira que aqui. Mas, enfim, a estabilidade geopolítica ela está longe de se solidificar, para mim, na minha opinião, nos próximos pelo menos 90 dias. Então, isso é muito complicado para você que depende de fazer dinheiro todos os dias, pegar sua família, ir para um outro país,
onde você nem a língua domina direito. Mas o Bolsonaro, ele tem condições de ficar. Ele tem uma rede de apoio importante. Caramba, ele é ex-presidente do Brasil. Então, sim, ele tem toda a condição de ficar. Eu peço a Deus que ele fique. Entendeu? Só volte se esse Biden, filho da mãe, se envolver em alguma outra ação espúria que realmente detone a 3G. Só isso que eu espero. E aí, se isso acontecer e Bolsonaro não tiver condições de ficar lá, ele que venha para o Paraguai, vai. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Muito difícil. Muito difícil. Não, ele fique lá. Não vem para cá, não, porque tá ruim. Gente, é muito fácil provar que ele não teve nada a ver com incitação. Muito fácil provar. Está na rede social. As imagens, os vídeos, as declarações dele. É muito fácil provar. Fica esta palhaçada da mídia mainstream alimentando. A mídia mainstream falou, STF vai lá e manda investigar. Vá pro diabo. Eu, hein? Eu, um saco cheio já. Entendeu?